E que coisa boa. Poxa. Isso que a gente fala aqui. Sim, esse a gente vai lançar agora, cuidado do idoso e gestão das unidades de alimentação. É porque é necessário mesmo. Essa é uma equipe, né, de contadores, de enfermeiros, eu, nutricionista. Uma equipe boa. Preparando para o mercado de trabalho mesmo, né? Tem direito a certificado, tudo direitinho. Coisa boa. É porque essa cidade precisa crescer. Sim. Principalmente muito bem na educação. Que nós não temos. Não temos na área profissionalizante. Quando eu falo do bem. Porque vem muitos de fora, né? Aí fazem e depois só de um ano. A gente não, a gente está com todo mês, a gente está fazendo essa capacitação. E além disso, isso é tranquilo, porque já é fácil a pessoa querer tirar uma dúvida, se ligar e se informar, né? O que é bom. Porque tem gente que não só vem aqui, arranca o dinheiro e se manda, já era. Você gosta de entrevista, Betinho? Oi? Você gosta de entrevista? Agora é hora de entrevista com Humberto Esteves. Da abertura. Dessa vida. Humberto Esteves, entrevista. Esse ano do Bonfim são 10h28. É difícil, mas a gente consegue, como conseguimos hoje, trazer a nutricionista Vanessa Bahia, que vai estar aqui nos falando sobre alimentação. Aliás, que já está aqui conosco e vai falar sobre alimentação durante o verão para a terceira idade, né? Como é que fica, né? Se bem que a nossa estação agora, o calor já começa e vai até. O nosso inverno está tão, se resume em tão pouco. Mas vamos ouvir o bom dia da Vanessa para a gente entrar em nosso bate-papo. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aí do Face. Bom dia a todos e vamos falar mais sobre alimentação, né, que é o mais importante. Vanessa, eu queria saber assim, né, o calor já está aí já há um bom tempo, mas agora o verão vem assinalado com mais calor aí, segundo os meteorologistas, né? Falam que vai aquecer bem mais. Eu queria saber como é que fica o povo da terceira idade durante esse tempo. Qual é o comportamento, o que é que eles têm que fazer para sobreviver, porque já está quente, né? E o verão chegando. Né, o verão aí está vindo com tudo, né? A primavera já chegou com tudo. E o verão agora piorou ainda. Então, assim, em relação à terceira idade, que é um dos grupos de risco que nós temos, então a gente tem que ter um cuidado principalmente com a hidratação, né? Porque a gente sua bastante, muitos por conta do processo fisiológico do corpo. A maioria dos idosos não gostam de tomar água, não gostam de tomar suco, malmente tomam chá, raramente come fruta se mora sozinho. Então tem que ter esses cuidados, né? Utilizar mais alimentos que você possa estar tendo um maior teor de água para poder você estar hidratando o corpo mais ainda. Quando você falou aí na questão do pessoal da terceira idade não gostar de beber água, é porque a falta de hábito, é porque o pessoal acha que não é necessário, ou não sente sede?
Bem, Beto, a fisiologia do ser humano, ele começa a partir do momento que a gente é concebido no ventre da mãe, né? Então tem todo um processo de como a gente vai se alimentar durante a vida infantil, adulto e idoso, né? Então por isso que a gente trabalha muito a questão das gestantes em relação à alimentação delas, porque justamente por conta dessa alimentação é que vai construir o indivíduo. No caso do idoso é diferente. Por que é diferente? Não estou generalizando que são todos, mas a maioria, por conta do processo do envelhecimento, perde a vontade de tomar água e a vontade de comer. Isso já é da própria fisiologia. Então, fora que muitos também acabam esquecendo, né? Então, geralmente a gente tem que estar o quê? Sempre lembrando ao idoso a hidratação. O que é que eu utilizo com os meus pacientes? Agora que o celular está muito comum também na vida deles. Cada 30 minutos colocar para o relógio despertar e estar tomando 200 ml de água, ou suco, ou chá, né? Ou chupando um picolé, né? Aqueles que não são diabéticos, porque os que são diabéticos já não podem utilizar picolé de fruta por conta do açúcar que é introduzido. Né? Temos a questão do sorvete, mas o sorvete pode ser feito em casa. Não utilizar esses sorvetes que são utilizados banho hidrogenada, né? Porque acaba implicando aí na constituição da absorção de alguns nutrientes. Então, quando a gente utiliza a parte de líquidos, justamente porque a gente acaba suando, respirando, urinando, então tudo isso a gente vai perdendo água. Então, quando a gente perde água, acaba implicando no funcionamento do corpo. Então, é importante que os idosos eles se hidratem, né? Sempre estar lembrando de fazer essa hidratação. O banho também faz, o banho funciona como uma hidratação para o corpo, para o idoso? O banho ele acaba funcionando para a hidratação da pele, mas mesmo assim não ter o hábito de passar hidratante, porque o hidratante ele acaba fazendo o quê? Ele acaba fazendo com que a pele fique mais hidratada, não só por conta dos componentes do próprio hidratante, mas porque ele acaba segurando mais o que? A perda de líquido em relação à evaporação, à transpiração. Então, quer dizer, enquanto a alimentação, agora está chegando o Natal, enquanto eu me lembrei, né? Está chegando o Natal, é o período, a noitada de Natal, é o período que uns querem tomar muito vinho, uns querem tomar cerveja, outros querem comer muito. O que é que você aconselha para o idoso? No caso do idoso, a gente lembrar da quantidade com que ele vai utilizar da comida do Natal e do Réveillon, né? Não só os idosos, mas acho que no geral, né? Não acabar exagerando na quantidade para não ter uma indigestão, não ocorrer problemas de disenteria, problemas de processos infecciosos, principalmente com aqueles alimentos que levam maionese, né? Por conta do calor da nossa região. Então, os alimentos que contêm maionese tem que ter uma restrição maior, eles têm que estar refrigerados, não pode estar expostos por muito tempo em temperatura ambiente, justamente para evitar a infecção alimentar, porque a infecção alimentar ele pode acabar prejudicando o idoso. E quanto à questão do vinho ou da cerveja, ele pode beber à vontade ou tem que ser regrado? Tudo na vida tem que ser regrado. Cerveja, como é champanhe, né? Champanhe. Isso, tem que ser regrado. A gente tem que ressaltar que, eu não vou dizer que não beba, porque tem pessoas que vão beber, lógico. Porém, tem que fazer o que? A hidratação. Né? A cada um cálice, a cada 2 cálices de vinho ou de champanhe, tome um cálice de água. Né? Porque assim, o álcool em si ele acaba desidratando a pessoa. Por isso que é mais fácil a pessoa ficar embriagada ou a pessoa perder os sentidos. Por quê? Porque o álcool ele faz isso. Ele faz com que o nosso corpo ele fique desidratado e a gente não perceba. Então, a cada 2 cálices, ou se for cerveja, lembrar de estar tomando também um copo de água, para poder evitar no dia seguinte uma ressaca maior, né? E lógico que vai prejudicar aí os festejos de final de ano. Com certeza, e no outro dia até terrível, né? Helenice Lopes estava mandando bom dia. Quem mais? Marlise Andrade está nos ouvindo, Ronaldo Menezes está nos ouvindo, Maria das Cascunhas também está nos ouvindo. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente aproveite, né? Porque a hora é essa. Às vezes a pessoa quer tirar alguma dúvida, né? E não.
Então tá aí, a Vanessa está aqui, pode, tanto a Denise quanto a Marlise, quanto o Ronald, quanto a Maria das Graças, pode fazer pergunta, viu? Vanessa, quanto à questão das frutas, às vezes eu vejo que eles dizem que a fruta da estação é a melhor utilizada, justamente para que não se utilize a adição de açúcar. Mas às vezes tem umas frutas sofisticadas, por exemplo eu, Beto, adoro caqui. Né? Caqui é difícil ter por aqui. De arranjar na região. Já soube que a empresa que abriu aí já vem com caqui. E eu já fiquei babando de vontade de comprar. Né? Então quer dizer que no caso, o caqui fora da estação, ele pode fazer mal ou ele é incluído mais alguma coisa dentro dele para que a gente possa comer, amadurecer? Porque São Paulo tem muito, né? Isso. Aqui no Nordeste eu não sei como foi que ele vingou com o nosso calor, né? Porque ele é de clima frio. Com certeza. A maioria das frutas, a gente fala em consumir as frutas da época. Por quê? Porque são mais baratas, já são mais adocicadas por conta do período de produção. Isso não implica que a gente vai consumir outros tipos de fruta, como você falou, o caqui, o morango, o kiwi, né, o pequi, né, que é uma fruta que se é utilizada muito no norte, que também está chegando aqui no Nordeste. Cupuaçu, graviola, então todos esses a gente pode estar utilizando sim. Lembrando que cada fruta tem o seu teor de fibras, que é importante, principalmente para controlar o trato digestório. Lembrando que eles acabam hidratando o corpo, cada um tem os seus benefícios anticarcinogênicos, anti-inflamatórios, né, auxiliam na questão da temperatura corporal, porque aquele alimento, aquela fruta que tem um alto teor de água, que ele acaba apodrecendo mais rápido por conta dessa água existente. Lembrar que também é bom para o quê? Regular a temperatura corporal, principalmente nesse clima que a gente vive, né? Que a sensação térmica é de que o nosso corpo está pegando fogo. Então as frutas ela têm essa habilidade também de controlar a temperatura corporal dependendo do teor de água existente. Fora as vitaminas e os minerais, que são muito importantes. Né? A gente fala tanto, o nutricionista manda só comer fruta, só comer verdura. Só que a gente tem que ver que a gente necessita de um sistema imunológico, que ele tem que estar atuando o tempo todo, ou seja, no frio, ou seja, no calor. E esse sistema imunológico ele tem que ser fortalecido. Só quem vai fortalecer com as vitaminas e os minerais é justamente as frutas e as verduras. Então, por isso que a gente faz um mix no suco. Utilizar uma fruta com alguma hortaliça. No caso, suco verde. Eu tomo suco verde. Eu boto abacaxi, eu boto limão, eu boto hortelã, eu boto gengibre. Porque cada benefício desse é importante para o nosso corpo. Lembrando que a parte dos folhosos escuros verdes, a gente tem um alto teor de cálcio. Muita gente acha que só o leite é que a gente vai ter o cálcio necessário. A gente tem que diferenciar que os folhosos também contêm um percentual de cálcio e que podem ser utilizados no suco. Né? Então você tem que obter não só aquela fruta para poder consumir, para poder achar que já está com a barriga cheia. Não é isso. A gente visa a nutrição celular. E essa nutrição celular é importante para que a gente evite o envelhecimento, evite problemas inflamatórios. Então, todo um processo é utilizado nisso. Em relação à questão das frutas, uma importante ressalva que eu faço é utilizar as frutas sabendo para que serve. Então, a gente sabe que tem as frutas cítricas, as frutas básicas, né? Que tem gente, porque na hora do almoço eu não posso tomar o suco de goiaba. Né? Por quê? Porque vai implicar na digestão e, consequentemente, você não vai ter uma grande absorção de ferro que você teria utilizando uma laranja, um limão, um abacaxi, um maracujá. Então, a gente acaba fazendo com que o paciente ele tenha uma noção de como ele utilizar os alimentos em benefício dele mesmo. E lembrando que cada indivíduo ele é diferente. Um homem de 70 anos é diferente de uma mulher de 70 anos. Então, a gente tem que levar em consideração essa diferença existente entre cada pessoa. Por que, Vanessa, a mulher de 70 anos é mais conservada, é mais do que o homem? Não. Mais inteiraça do que o homem, né? Sim. Bem, as mulheres ultimamente estão se cuidando mais. Né? Quando você olha para uma pessoa e você olha, a fulana de tal é tão nova, quando você descobre a idade da fulana, a fulana já está beirando os 70, os 80 e está
inteiras. E a gente né? vê, né? Vê muita Justamente a gente por aí. questão dos alimentos, né? São os alimentos que acabam beneficiando, né, a forma da composição corporal daquela pessoa. Claro que não tirando o mérito da atividade física, né, ou do estresse que a pessoa passa no dia a dia, porque tem vários fatores que acabam influenciando isso. Pois eu vou ver cá um outro detalhe também que eu fico curioso para saber. Quantas frutas, se existe uma quantidade de frutas que a gente possa comer durante o dia, se a gente, vamos supor, eu adoro manga particularmente. Eu posso chupar 4, 5 mangas por dia ou não? Não, jamais na galáxia pode-se fazer isso. Lembrando que as frutas, existe a frutose, que é o açúcar. E a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer uma regulação da quantidade de açúcar que a gente consome por dia. Né? Então, o açúcar da fruta é diferente do açúcar de mesa que a gente acaba utilizando. Mas que, quando a gente ingere, a nossa glicemia ela aumenta. Então, é importante que a gente desenvolva algumas atividades aeróbicas, porque essas atividades aeróbicas a gente vai fazer com que essa glicose ela seja queimada. A fruta, a gente tem que consumir 4 tipos por dia. Né? Eu posso utilizar goiaba, abacaxi, morango, melancia, mas eu sabendo dosar essa quantidade. Né? Eu não posso ultrapassar além da quantidade permitida por conta do açúcar que ia existir nessas frutas. Claro que tem os benefícios, mas a gente tem que lembrar que, principalmente os diabéticos, tem que ter controle também nas frutas, para que a glicemia ela não fique alterada ou descompensada. Vanessa, todas as frutas têm açúcar? Todas. É incrível, né? Quer dizer que não tem para onde correr. Por isso que a gente faz. Coma mais verduras, legumes, porque não tem açúcar exagerado como tem em outros alimentos. Então a gente modera em relação a isso. Eu imaginava que a cítrica não tivesse. Não tem. Açúcar, As frutas né? têm, por isso que elas são adocicadas. A maioria. Né? Por exemplo, o abacaxi é ácido, mas existe abacaxi que ele tem uma acidez, porém ele também tem uma alta elevação de doçura. E a gente, claro que ainda mais preferência os adocicados. Sim, sempre. Pois eu imaginava assim, que os cítricos não tinham açúcar, porque eu mesmo adoro frutas. Tem mais gente nos ouvindo aqui, nos vendo, né? Eliane Nunes, lá de Salvador, a Samira, um abraço, bom dia. Eliane Batista, Eliane, um abraço também. Rita Neves também está nos ouvindo. Rita, eu acho que você perdeu, eu falei do seu pai tem uns 15 dias, foi ótimo, fez uma release sobre ele aqui no fim. Carla Gentil está nos ouvindo lá de Salvador, está nos vendo também. Carla, um abraço. Até hoje eu espero a música que você ficou de mandar, hein? Nunca chegou, que a Carla canta, tem a voz muito bonita. Vamos ver uma outra pergunta, uma exposição. Para os idosos que bebem muito, no dia seguinte, o que é que seria bom para ressaca? tem a ressaca, né? Não existe não ter ressaca. Né? Verdade. Existem vários tipos de ressaca, aquelas de alto grau, né, que a pessoa chega a ficar acamada. Tem aquelas que a pessoa fica com aquela leve dor de cabeça e tem aquela que a pessoa às vezes não tem nem vontade de comer, mas que está ali ótima, aparentemente. Então o que é que a gente tem que fazer? Utilizar bastante sucos. Quanto mais gelado, melhor, né? Gelado e doce. A gente tem as frutas que são adocicadas, mas quando a pessoa está de ressaca, a gente aconselha que ela também utilize um pouquinho da sacarose, justamente para poder elevar um pouco as taxas da glicemia, para poder melhorar o estado dele, né, do indivíduo. Fora isso, utilizar picolé, utilizar frutas geladas mesmo, cortadinhas, que podem estar sendo repostas. Água de coco, muito importante para a hidratação, porque tem alto teor de minerais, de potássio, de cálcio, de zinco, de magnésio, que pode estar sendo utilizado para essa reidratação. Agora, lembrando que não exagerar na quantidade do álcool, porque o álcool ele tem um determinado tempo, né, no ciclo, dependendo da quantidade que você consome, ele pode ultrapassar mais do que 24 horas dentro da circulação sanguínea. Então, é importante que seja utilizado isso daí.
Né? Tem outras pessoas que questionam, e o refrigerante pode ser utilizado? Pode. Agora também você não vai tomar os 2 litros ou 1 litro de refrigerante. Um copo de 300 ml já é o suficiente para poder repor a glicose e, lógico, se tiver gelado também já auxilia aí na hidratação. Vanessa, aquelas pessoas que, vamos supor, que ultrapassam, como a gente estava falando agora, que ultrapassa a quantidade de bebida, de repente ela vai começar a se sentir mal e, claro, ela vai para o banheiro, lá ela vomita, aquela confusão toda. Ali ela dispensa o álcool, a comida, dispensa Não a comida, totalmente. ela melhora. Não totalmente, né? O álcool ele permanece um teor sim Permanece. circulante na corrente sanguínea. Ele vai colocar para fora, ele vai desidratar, porque o processo do vômito, ele acaba você colocando ácido, né? O excesso de alimento que está dentro do estômago. Então, por um determinado período ali, ele vai ter um alívio, mas ele vai estar prejudicando o esôfago, né? Ele vai estar botando líquido para fora e esse líquido ele vai acabar desidratando também. Então, quando vem esse processo do vômito, é interessante que a pessoa hidrate com água. Nada de refrigerante, nada de cerveja, nada de outro tipo de líquido. Tem que ser a hidratação com água, né? Lembrando que refrigerante a gente evita de ser utilizado por conta das consequências que ele pode causar no organismo. Mas, infelizmente, ou felizmente, o refrigerante, ele, quando entra em reação com a nossa mucosa da boca, a absorção da glicose ela é rápida. Então, por isso que a pessoa volta ao seu estado em si, justamente para que evite que a pessoa entre num processo de coma alcoólico. Complicado. Né? Toda uma reação química dentro do nosso corpo. Uma outra pergunta. Quais são os alimentos que as pessoas da terceira idade podem não ter tanto problema agora na estação, no verão? Que pode ser utilizado? No caso, até as sedentárias ou aquelas... Sim, a gente começa aí com o abacate, que é um alimento maravilhoso, né, para problemas digestórios. O óleo do abacate é essencial, porque ajuda na composição da pele, ajuda no trato digestório. Temos aí a melancia, fazendo a ressalva que a melancia ela é excelente para hidratação, mas as pessoas que são diabéticas, elas têm que estar com o controle da glicemia para poder consumir. As que não têm controle do seu nível glicêmico, então não pode utilizar, né? Ou seja, aqueles que acabam ultrapassando 180, 200, ou seja, se encontra descompensado, porque a melancia pode vir a prejudicar mais ainda. Temos o abacaxi, temos a laranja, o limão, né? Componentes da vitamina C e a acerola, né? O caqui também tem a vitamina C. É excelente. Temos outras frutas como o maracujá, o caju, que também é muito bom para os diabéticos, porque tem um índice glicêmico baixo e pode ser utilizado. E também é refrescante. Lembrando que na utilização desses sucos, utilizar o gengibre, utilizar a hortelã, utilizar a salsa, porque a salsa ela tem um teor de cálcio excelente que pode contribuir para o fortalecimento dos nossos ossos, né? Então, no caso do suco, sempre está utilizando. Agora, lembrando que, se você optar pelo suco, você optar pelo chá, lembrar que não pode utilizar o dia inteiro, né? No caso do chá, utilizar 2 vezes ao dia, às 10 horas e às 15 horas. Depois disso, só água. As frutas a gente acaba utilizando em determinados horários. Agora, lembrando que até às 17 horas. Né? Porque a gente não pode ficar muito sempre com o nível glicêmico elevado. Às vezes eu tenho vontade de comer, quer dizer, ontem mesmo eu comi uma banana, me deu vontade, eram umas 10 e poucas da manhã. Sim, a banana é riquíssima com Comer magnésio né? e potássio, né? Que ela pode ser utilizada para poder evitar câimbras, porque tem muitas pessoas que existem câimbras noturnas. Então a banana ela entra também como esse fator na questão do magnésio, evitando que a musculatura ela se enrijeça, causando dor. E pode ser utilizada sim. Pode ser utilizada a maçã, pode ser utilizada a banana, pode ser utilizada a pera, utilizado o suco do maracujá, também pode ser utilizado à noite, lembrando que já evita de estar colocando excesso de açúcar. Diferente, né? É bem diferente. Fora que a banana também auxilia muito na qualidade do sono à noite. Então a gente utiliza assim. Eu não sabia, não. Auxilia.
quer dizer que a fruta a gente só não pode abusar. Né? Só não pode abusar, tem que determinar os horários, né? Por isso que a gente indica mais utilizar de manhã, antes do café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde e uma porção à noite. E por isso que é bom ir no nutricionista, né? Porque você já sabe assim, até a quantidade Que se pode ser que você utilizada. pode, né? Que você pode Até as ingerir, pessoas né? que, da terceira idade que praticam atividade física, também existe a quantidade adequada para se consumir. A gente sabe que uma pessoa sedentária não vai consumir a mesma quantidade que uma pessoa que pratica atividade física, né? E também completamente diferente daquele idoso que se encontra acamado. Então, tem que ter um equilíbrio em relação à questão da alimentação, porque o intuito da alimentação é recuperar a saúde e manter a saúde do indivíduo, e não que acabe prejudicando mais ainda o estado dele. Às vezes o idoso, uma exposição, o idoso que é ansioso, ele come que ele nem nota, Não né? nota. E a gente também tem que ter um Isso, cuidado, né? Como isso. existem idosos que não lembram de comer ou não querem comer por conta da fisiologia, também tem aqueles idosos que comem exageradamente. Ou seja, existem vários tipos de idosos que acometem a questão do consumo alimentar. Então, todos têm que passar por uma adequação alimentar, sim. Pois é, tá aí. A Rosângela Cantado está nos ouvindo, Dete Alencar de Salvador também está nos prestigiando. A gente manda um bom dia para esse pessoal. Se mudando um pouquinho, essas novidades que você está trazendo para nossa gente, para nosso povo, que eu fico super feliz quando eu sei, por exemplo, uma novidade dessa, que é a aprendizagem, né? Além de aprendizagem, é educar. Você pode contar os cursos que você vai ministrar daqui a alguns dias, ou já começou? Já começamos, né, as matrículas de cursos de capacitação. Começou as matrículas. Já começamos, né? A gente está aí com cursos profissionalizantes, né? O AC Capacitações, que é uma associação de alguns parceiros profissionais, né? Contadores, enfermeiros, nutricionistas, no caso eu, que estamos promovendo cursos de capacitação para a população. Né? Lembra da última vez que eu estive aqui, eu falei que a gente vinha com algumas novidades? Então, essa novidade que a gente está vindo, né? Capacitação com direito a certificado, né? A gente tem aí cuidador de idoso, gestão de unidades de alimentação, primeiros socorros, temos a questão aí de análise de estoque, analista de RH, analista financeiro, atendente de farmácia, auxiliar de caixa, educação financeira, frente de loja, temos gestão de caixa, gestão financeira, repositor e vendedor. Então, estamos com essas capacitações agora no mercado. Quem quiser se inscrever, né, a gente está ali onde tem aquela nova farmácia do lado da Caixa Econômica, no primeiro andar, onde é a antiga insinuante. Pronto. Então, a gente está com a sala de capacitações ali. Quem quiser, tiver interesse de se capacitar. Tem horário? Né? Temos horário de segunda a sexta-feira para estarem fazendo as inscrições, procurando informações e tudo mais. E os cursos a gente tem tarde e noite. Os valores variam e exige idade ou não? Não. Tanto adolescente quanto adulto, como as pessoas de terceira idade que gostam de estar informadas, de aprender, podem sim estar se capacitando aí no mercado de trabalho, sim. Estou super feliz. Depois você deixa ou manda, que a gente vai dar uma divulgada, porque nossa cidade precisa, as pessoas precisam tanto se educar como precisam trabalhar. Capacitação é sempre importante, né? Claro. Está se reciclando, vendo o que está acontecendo no mercado. Eu estou super feliz com essa notícia. Notícia maravilhosa. Bem, são 10h55. Vanessa, você quer deixar algum recado para as pessoas dentro do limite da questão da alimentação, da questão do fruto e da questão também pessoas versus nutricionistas, né? Lembrando que, gente, nutricionista, a gente não elimina a alimentação das pessoas. Muitas pessoas acham que o nome dieta é restringir, não é restringir. Dieta é tudo aquilo que a gente come.
se a gente bebe algum tipo de dieta, se a gente come qualquer excesso de carboidrato, ou seja, tudo que a gente faz no dia a dia, que a gente acaba consumindo, é uma dieta. Né? Então, a gente procura um nutricionista que é da atenção básica, ou seja, prevenção e cuidado. A gente não faz logo a questão de cura. Claro que a gente entra no processo de auxiliar a pessoa no tratamento dos seus problemas de saúde, mas que nós nutricionistas trabalhamos em prol da alimentação da população, né? Que a população ela passe a comer bem, a se cuidar, né? Também aí como é que eu posso dizer, incentivar também a questão da atividade física, porque tudo aquilo que a gente come a gente tem que gastar para não ficar acumulado como gordura. Então, procura atividade física que você goste de fazer, porque você tem que levar essa atividade física todos os dias, pro resto da vida, para você fazer com que o seu corpo reaja e evite problemas de saúde, né? Para aqueles que têm problemas de saúde, tipo diabetes, hipertensão, colesterol elevado, também lembrar de estar fazendo o acompanhamento semestral, né? De como está ou como anda a sua saúde, que é importante isso. Né? Lembrar que a gente tem vários nutricionistas também dentro da área da atividade física, porque tem pessoas, fulano me passou um suplemento, mas a pessoa não sabe como é que se utiliza esse suplemento. Lembrando que suplemento, ele não é alimentação, ele só vai suplementar, ou seja, auxiliar na alimentação do seu dia a dia. Então é importante que se tenha esses cuidados. Em relação às festas, não exagerar a quantidade que você vai consumir, né? Consumir adequadamente para depois não se arrepender, porque o carnaval já entra logo em seguida ao Réveillon e depois ficam preocupados aí com os quilinhos. Então é importante que tenha esse controle, que faça atividade física e, claro, sempre que precisar, procure um profissional adequado. Não vá pela cabeça de ninguém, que ninguém é piolho, né? Lembrando desse detalhe aí. E, claro, andar com a garrafinha de água aí do lado, dentro da bolsa, por conta do nosso clima, que ele está constantemente quente. Então é importante estar hidratando aí o nosso corpo. Vanessa, só uma perguntinha rápida. Eu queria te perguntar o seguinte, que veio agora na memória. Uma criança, vamos supor, esses casais que a mãe está carregando a criança na barriga, ou então que tem alguns meses de nascida, a mãe já poderia procurar um nutricionista ou uma nutricionista para saber qual a alimentação plausível para esse bebê, para essa criança já crescer, já se desenvolver, sabendo o que é bom e o que faz mal? Sim, pode sim, os Porque pais podem procurar. Isso, né? A gestante já tem que estar procurando, né? A verdade é que existem gestantes que não planejam a gravidez e gestantes que já planejam. Então, as que planejam já sabem, consequentemente, os cuidados que se tem em tomar o ácido fólico e tomar o ferro para poder começar a preparar o corpo para receber uma nova criança. As que não se programaram também tem que ter a responsabilidade de que, eu estou gestante, eu posso comer qualquer coisa. Não, tem que ter todo um equilíbrio na sua alimentação, para que não venha prejudicar futuramente esse indivíduo que vai nascer. Depois que nasce, as mães sim podem estar procurando os nutricionistas para estarem recebendo orientações. Lembrando que criança até 2 anos de idade, nada de gordura, nada de sal e nem de açúcar. E em relação ao consumo de mel, criança até os 5 anos não pode consumir mel de forma alguma, por conta da toxina botulínica, que ela é venenosa e ela pode acabar matando a criança, porque ela mata por asfixia. Tá aí, gente, nosso bate-papo, porque se Deus quiser nós vamos continuar em 2020. Vanessa, eu desejo um Feliz Natal, que você tenha um feliz um ano novo perfeito, né? Cheio de realizações. Aproveito para lhe parabenizar por esses cursos maravilhosos, porque quanto mais nossa juventude aprender, mais vai ser melhor. Não precisa se deslocar da cidade, né? E aproveito e mando um abraço para seu pai e para sua mãe, com desejo de Feliz Natal e Ano Novo, né? Muito obrigada, Beto. Um Feliz Natal, ótimas festas de Ano Novo para todos, né? Para você também, né? Comemorar a vida que renasce de novo. Todos os anos a gente comemora isso. E claro, que todos tenham uma excelente e maravilhosa semana aí de festas. E que logo em seguida procure a nutricionista para adequar a alimentação. Lógico. Adorei, porque tem que procurar mesmo. É incrível, a gente não
não é educado para tanto, né? E não valoriza, a gente sabendo, com nossas entrevistas, nosso bate-papo, eu estou Trabalhar sabendo em cima da o quanto a prevenção. gente precisa de um nutricionista na vida da gente, né? Com Meu certeza. muito obrigado, Vanessa. E para Obrigada a todos, você, um bom para dia. sua mãe, para todo mundo, eu mando na voz do Backstreet Boys, Everybody. Vamos lá como é que tá. Tem carinho. Começa hoje. Complicadinho esse negócio. Você tira aqui uma foto da gente? Vou botar no Insta, que agora aqui tem que ser Insta. Aí tu manda pra mim. Eu posso mandar até as nossas que eu tenho. Sim, quero. Deixa eu concluir.